Olá, minha gente, aqui é a Mari e hoje eu vou começar a ler para vocês um novo livro sobre feminismos, né? Aí tá escrito assim na capa, ó. Feminismos em Movimento, editora Luas. É da Camila Galetti e Jéssica Mello Rivetti, que são as organizadoras. Só que aqui tem a contribuição de várias pesquisadoras e esse livro é muito interessante. Ó, deixa eu falar o nome das pesquisadoras todas que contribuíram para a escrita desse livro, né? Por que eu estou querendo ler esse livro? Porque eu tenho uma lista aqui no meu canal, né, do YouTube, que é sobre feminismos. É assim, ó, feminismos para quem não tem tempo. Eu fiz assim mesmo para instigar vocês a querer ver os livros, né? Mas eu sei que muita gente não tem tempo de ler e tudo mais, e não gosta mesmo de ler e tal. Mas enfim, eu gosto e aí eu produzo esses vídeos curtos, né? E às vezes eu leio o livro completo, né? E aí, nessa playlist, tem lá várias indicações de livros sobre feminismos, vários, tá? Já tem vários vídeos lá de indicação de livro, mas só que esse daqui eu vou ler completo para vocês, tá? Aí, deixa eu ler aqui alguns pedacinhos, que esse vídeo vai ser o primeiro, né? Que vai ter uma série de vários vídeos, porque eu vou ler capítulo por capítulo, como elas organizaram aqui, tá? Mas aí, é o seguinte... Primeiro, deixa eu falar sobre essas pesquisadoras, né? Os nomes delas. Não vou falar sobre cada uma, porque são várias, né? Mas vou só citar os nomes, né? Das que contribuíram para os verbetes e as escritas que estão aqui relacionadas a cada tipo de feminismo. É muito legal esse livro. É resumido, é bem resumido, bem interessante, porque as pessoas que não querem se aprofundar muito no assunto, elas escutam, né? Sobre cada feminismo, sobre cada organização de tentativas, né, das mulheres irem se organizando ao longo dos tempos. E aí, essas pesquisadoras todas, elas contribuíram escrevendo cada uma um capítulo, né, um tipo de feminismo e tudo mais. Aí, né, as autoras, né, tá escrito assim, no último capítulo do livro, sobre as autoras. Eu não vou falar sobre cada uma delas, mas eu vou citar os nomes. A Adelaide está em ordem alfabética, né? Adelaide de Estorvo, Adriana Guzmán, Alessandra Maia Terra de Faria, Danusa Marques, Fernanda Martins, Gabriela Gelain, Isabela Venturosa, Letícia Patriarca, a Tita, Lina Aral, Lina Magalhães, Lívia de Souza Lima, Lucy Laporta, Maíra Kubik, Maria Helena Martini, Mariana Colota, Maiara Catarina Bruni de Nóbrega, Maíra Goulart, Nana Sanches Vieira, Ornella Maritano, Pamela Ferreira Campos, Patrícia Lessa, Raquel Sueli Cardoso da Conceição, Tânia Curnen, Tânia Navarro e Vanessa Lazarete. Aí tem um texto sobre a editora Luas, que é uma editora feminista. Elas dão prioridade sempre, né, a publicar livros que falem sobre as questões das mulheres. E aí, deixa eu ler um pouco sobre as organizadoras, né? Afinal, por causa delas que esse livro também foi organizado e pensado. Feminismos em Movimento é um projeto que desafia preconceitos, inspira a ação e instiga o pensamento crítico. Importante, né? Um verdadeiro acervo à celebração da diversidade de ideias, destacando o que torna os feminismos tão vibrantes e relevantes no século XXI. Camila Galetti e Jéssica Rivetti, organizadoras da obra, nos lançam o desafio de mergulharmos num universo repleto de riqueza e vitalidade em torno de um movimento que não apenas transforma e salva vidas, mas também molda futuros. Quem lê Feminismos em Movimento percebe a construção de uma cumplicidade latente e necessária entre nós, mulheres,
e fomenta a construção de um projeto intelectual pujante na busca de forjar aproximações éticas, afetuosas e críticas entre esses diversos alinhamentos políticos, teóricos e ativistas. O livro concebe uma proposta de reflexão e ação em busca de uma gramática feminista que propõe um debate profícuo visando um mundo mais junto e equânime para todas. Esse é o comentário da Soraya Barreto, que é pós-doutoranda em Estudos de Gênero da Universidade Federal de Pernambuco. Esse livro é muito legal. Leitura bem fluida, vocês vão adorar. Então, agora eu vou falar sobre o sumário um pouquinho, bem rapidinho. Aí tem, né, a apresentação, que eu vou ler já já, que a apresentação é das organizadoras do livro, né, que é a Jéssica Mello Rivetti e Camila Galetti. Aí tem feminismos, aí tem, né, introdução, feminismos em movimento, aí tem anarcofeminismo, aí tem antifeminismo. Um dos diferenciais que eu gostei muito desse livro foi esse capítulo sobre o antifeminismo, porque eu ainda não tinha encontrado um livro sobre feminismo que falasse tão diretamente, assim, especificamente sobre o antifeminismo, sabe? E é importante, né? Então, sim, aí tem o outro, é cyberfeminismo, aí ecofeminismo. Eu não vou ficar falando cada uma das escritoras, porque quando eu for falar sobre, ler para vocês, né, sobre cada capítulo, aí eu vou citar a pessoa que escreveu, tá certo? Pronto, aí cyberfeminismo, ecofeminismo, feminismo anticapacitista, feminismo camponês e popular, feminismo comunitário, feminismo cristão, feminismo cultural, feminismo decolonial, feminismo da diferença, feminismos dissidentes, feminismo filosófico, feminismo da igualdade, feminismo institucional, feminismo interseccional, feminismo jurídico, feminismo lésbico e lesbofeminismos, feminismo liberal, feminismo materialista, feminismo negro, feminismo pós-colonial, feminismo pro-life e ativismo pró-vida, que é bem interessante. Feminismo e prostituição, feminismo queer no Brasil, tem entre parênteses, no Brasil. Feminismo radical, feminismo hot girl, feminismo socialista, feminismo transgênero, transfeminismo, feminismo transnacional. Aí nesse feminismo transnacional está escrito com a interrogação, transnacional. Aí homens feministas, marxismo feminista. E aí acaba o livro. Então são vários, né? Várias tentativas aqui de organização, né? E nesse livro aqui vai explicar um pouquinho sobre cada um desses feminismos todos, né? E inclusive o antifeminismo que nós temos no Brasil, tá? No Brasil e no mundo, né? Mas elas dão uma especificada aqui no Brasil também. Isso é bem interessante, muito, muito legal. Indico muito, tipo assim, você tá começando agora, sabe? Não sabe muito bem como é esse tipo de feminismo, como é... Aí você pega esse livro aqui, ó, que dá certo, tá? É aquele livro de consulta, né? Como é esse feminismo aqui? Você pega e lê sobre esse especificamente, né? Que são vários, tá? Então agora eu vou ler aqui pra fechar, tá? Vou ler a apresentação, né, das organizadoras. De novo, as organizadoras é Jéssica Maiara de Mello e Camila Galetti. Elas escreveram esse texto que eu vou ler agora para vocês em 2023. A publicação desse livro foi em 2023, está publicado em 2023. Sim, vamos lá, a apresentação das organizadoras, né? Está na página 9. Feminismos em Movimento nasce de uma inquietação nossa em representar a pluralidade que abarca os movimentos sociais, políticos e acadêmicos que se denominam feminismos.
Este trabalho é fruto de mais uma década de dedicação à temática de mulheres na política institucional, na militância e de diversos trabalhos realizados em parceria. Entendemos que é fundamental escrever um livro com uma linguagem didática para que qualquer pessoa possa compreender do que se trata os feminismos, tendo em vista o recrudescimento neoconservador e os ataques destinados aos movimentos feministas nos últimos anos, diante da ascensão da extrema-direita pelo mundo. Ao longo dos anos, a luta se desenvolveu em várias direções, correntes e perspectivas teóricas, e cada uma delas trouxe uma visão única sobre as questões de gênero, apesar de partirem do mesmo pressuposto de que a desigualdade de gênero se faz presente de inúmeras formas na sociedade. Essas visões refletem não apenas diferenças de análises teóricas, mas também diferenças de contexto, de histórias pessoais e de experiências sociais. Assim, o resultado é um movimento diverso, com perspectivas múltiplas, que buscam transformações sociais profundas em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, porém, buscando caminhos diversos para isso. O livro coletivo que apresentamos aqui se insere nesse debate contemplando diferentes perspectivas feministas que vêm trazendo contribuições valiosas para a luta por igualdade de gênero em diferentes contextos políticos e sociais. Por isso, os verbetes expressam, tanto em autoria quanto em formatos, as demandas e agendas que orientam cada tipo de feminismo. As reflexões teóricas e práticas sobre a pluralidade do movimento mostram-se relevantes para a compreensão da complexidade da luta feminista. Entre os temas abordados, destacam-se contribuições de autoras feministas do sul global, negras e racializadas, que têm trazido novas perspectivas para a análise das relações raciais e de gênero, abordagens interseccionais, que consideram a interação e transversalização de diferentes formas de opressão, como gênero, raça, etnia, localização geográfica, classe, análise sobre relações de poder presente no âmbito da sexualidade das políticas públicas e reflexões transnacionais sobre as possibilidades e os limites do feminismo em um contexto globalizado. Com a colaboração de 37 autoras e com 32 verbetes apresentados em ordem alfabética, contamos com brasileiras de diversas regiões do país, 3 argentinas, uma indígena do povo Aymara, da Bolívia, e uma espanhola. Entre as autoras, temos professoras universitárias, pesquisadoras, pós-graduadas, graduandas e militantes, especialistas na temática. Dentro das possibilidades desse livro, abarca a complexidade do movimento feminista como tal, torna-se uma fonte valiosa para quem busca compreender as diversas dimensões da luta por igualdade de gênero, sabendo que tal temática não se esgota. Agradecemos todo mundo que acreditou no projeto, compartilhou e nos ajudou a chegar no objetivo da publicação. Destacamos com um especial carinho a 518 pessoas que contribuíram financeiramente, além de, claro, as mais de 40 mulheres que estiveram à frente da produção, divulgação e confecção. Chamamos a atenção também para a dedicação da editora Luas e para Cecília Castro, que nos acolheu desde o início e que, em sua linha editorial independente, tem estimulado as mulheres a publicarem cada vez mais. Feminismos em Movimento foi sonhado e idealizado por muitas mãos. Esperamos que este texto coletivo possa ser um ponto de partida para novas discussões e aprofundamentos teóricos, bem como para a ação política e social em prol da transformação das relações de poder. Agradecemos novamente a todas as autoras que construíram este projeto e a todas, todos, todes que se interessem por este texto. Desejamos, por fim, que Feminismos em Movimento possa auxiliar na ampliação e diversificação das reflexões sobre os feminismos. Olha, esse assunto é um dos meus preferidos da vida, feminismos. Então, vai ser um prazer ler para vocês isso aqui.
Aí deixa eu só ler um pouquinho sobre elas, né, que organizaram o livro. A Camila Galetti, ela é socióloga, mestre e doutoranda em Sociologia pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Atualmente pesquisa antifeminismo, neoliberalismo, extrema-direita e psicanálise. Pesquisadora de projeto Mulheres Eleitas, ativista do coletivo Juntas do Distrito Federal. E a Jéssica Maiara Rivetti, é mestra em Ciências Sociais pela Unifesp, doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, USP, em cotutela e período de doutorado no programa de Filosofia na Universidade de Granada, na Espanha. É pesquisadora do grupo de pesquisa Sociologia da Educação, Cultura e Conhecimento. Enfim, um pouquinho da área de pesquisa delas, né, de atuação profissional, para vocês ficarem cientes, tá? E vai ser um prazer ler para vocês esse livro. Darei continuidade no próximo vídeo, né? E aí já vou entrar em algum feminismo, pela ordem, lógico, que elas organizaram aqui. Então vamos lá, mais uma leitura que farei para vocês. Um cheiro, até a próxima. Tchau, até o próximo vídeo. Continuando o livro, hein? Feminismos em Movimento. Tchau!